Na nossa oração dessa manhã de sábado, vamos nos colocar numa posição mais confortável possível para entrar na comunhão com nosso Pai, com Deus. Pensar nas maravilhas que Deus nos disponibilizou, nessa oportunidade que nós temos de estar nesse planeta, convivendo com familiares, com amigos, aprendendo, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Gratidão, Senhor, por estarmos vencendo mais um ano de existência, de reencarnação. Nós agradecemos pelas experiências deste ano 2023, pelos aprendizados, pelas facilidades e dificuldades que enfrentamos. Bem, na semana passada nós vimos o capítulo 24, a prece de Ismália. Nós até colocamos uma música com a oração, refletimos sobre a prece, que era o momento de oração no posto de socorro. E nós entendemos algumas questões. Na própria oração dela tem muitas lições para a gente. Então, primeiramente, a Ismália, começou a orar e ela disse que deveríamos, falou o André Luiz, falando, deveríamos seguir com o pensamento cada frase, cada rogativa, porque assim a gente desenvolvia um direcionamento da vontade a uma só finalidade. Aconselhou então ela a repetir pelo pensamento. Então, quando nós estamos fazendo a prece coletiva e uma pessoa está fazendo ela em voz alta, a recomendação é que todos, repitam em pensamento cada expressão, a fim de que harmonizar ao verbo, ao som, à ideia, numa só vibração. E ela então começou a prece, lembrou das pessoas que estavam ali em tratamento, que até André se referia a elas como múmias, porque realmente aparentava múmias, aqueles olhos esbugalhados e todos inconscientes, não reagia a nenhuma expressão, a expressão mesmo cadavérica. E então ela chamou para a prece, dizendo que aquelas pessoas, que através da oração eles estavam chamando eles a assumir, a sua verdadeira vida, as suas responsabilidades, que Deus pudesse ajudar nesse caminho. Percebeu também que as pessoas que estavam ali se modificaram, transfiguravam, cada um emitia luz de tons diferenciados. E pela luz que cada um daqueles trabalhadores ali emitia, dava-se para perceber o nível de elevação de cada um. Cada um mostrava a sua luz e as tonalidades e a potência da luz, ela denotava o que cada um tinha. Por exemplo, o Aniceto apresentava lilás, o Alfredo era um verde suave, outros servidores ali apresentavam as mais variadas tonalidades. E André percebeu que ele e o Vicente, que eram os novatos ali, apresentavam uma tonalidade bem fraquinha, comparativamente aos demais. Então a gente também reflete sobre isso. Eles tiveram, no caso o André Luiz, durante tempo no umbral, depois no nosso lar se recuperando, trabalhando, estudando, mas ainda assim a luminosidade dele ainda estava bem abaixo do Aniceto, do Alfredo, e a Ismália então nem pensar, que a Ismália estava acima de todos aqueles que estavam ali.
E então ele lembrou das mães que estavam ali, das pessoas que se atolaram no crime, né? Que estavam ali para poder se recuperar. E eles não estavam em repouso, eles estavam em sono, mas os pesadelos, as culpas, as responsabilidades atormentavam eles e eles tinham angústias. Então ela lembrava disso também, né? Que eles estavam imóveis, o corpo perispiritual ali, né? Podemos até falar corpo físico, né? Mas para diferenciar do nosso corpo físico terrestre, a gente fala corpo perispiritual. E lembrou que eles, como todos, né, que estavam ali, mesmo aqueles que estavam em oração, ajudando, também passaram por situações muito parecidas. Fomos leprosos espirituais, dizia ela, cegos de entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Então, ela lembrava que todos, né, passaram pela situação de aprendizado, de equívocos, né? Então eram todos parte, né, daquela situação. Muito bem. E também, finalizando o capítulo, ele lembra que flocos, né, aqueles flocos caíam sobre a cabeça deles, né, esbranquiçados, ou saíam deles também, havia aquela troca, e se direcionavam para aqueles espíritos que estavam ali, né? E muitos deles percebiam, sentiam a presença daqueles blocos, né? Alguns outros permaneciam ainda imóveis. Então, de acordo com a conquista de cada um, era o efeito que dava aquilo ali. Muito bem. E hoje nós vamos para o capítulo 25, que é o Efeitos da Oração, é o título. Então, nós vimos a oração e agora nós vamos ver os efeitos da oração. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, ele fala que dos flocos, né, radiantes, radiosos, que partiu de cada um deles e multiplicavam-se no ar. Caíam sobre os corpos das múmias, né, que estavam inanimados, enrijecidos. Parecia assim que aqueles flocos penetravam nas células mais íntimas daquelas pessoas. A claridade crescia e apresentava então um espetáculo assim muito bonito, né, prodigioso. É interessante, né, que a visualização, né, que André Luiz e os demais estão tendo ali, passa para nós, né, a ideia de que elas são diferenciadas. Né? No nosso lar, né, eles estavam mais preparados, menos preparados, então eles tinham uma visualização menor. Agora eles tinham uma visualização mais ampliada de todo aquele espetáculo, de tudo que acontecia. E uma outra questão também, que às vezes é permitido aos videntes, né, numa reunião mediúnica mesmo, ver o espetáculo de flores, né, que caem sobre a mesa mediúnica, cheiros, né, que também apresenta, né, perfume de flores. Então aqui é todo essas ações magnéticas, elas são muito reais e acontece sempre que nós nos ligamos a Deus, né? Nos ligamos através da oração, elas acontecem, esses espetáculos. E eles não têm um objetivo só de espetáculo, mas a ação mesmo medicamentosa que elas provocam em cada pessoa que é direcionada e a própria pessoa que gera aquelas esses flocos, né? Flocos radiosos, eles promovem em todos, né? Como diz Francisco de Assis, né? Dano que se recebe. Então, aqueles que são geradores dessa energia magnética, talvez sejam até os maiores beneficiários dessas. Então, ali estavam assim esqueletos misérrimos, né?
apresentavam núcleos de sombra. André Luiz prestou mais atenção na Ana, aquela moça que ele penetrou, né, no pesadelo dela para ver o que aconteceu, né, e o efeito que cada um causava. E parecia assim que aqueles flóculos eles tinham uma vontade própria, assim, inteligente, né? Ele dirigia-se para cada um daqueles ali que estavam inertes e produzia o efeito necessário. Então as múmias, né, como André Luiz se refere, começaram a dar sinais de vidas, né? Começaram a demonstrar assim, uma certa agitação, respirar, né? Alguns deixavam escapar assim, gemidos bastante angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta de pesadelos que atormentavam. Muitos moviam os pés e as mãos, como se fossem se estivesse esforçando para fugir daquele sono doloroso. E André Luiz reparou então que dois se levantaram e saíram assim correndo, né? E, o primeiro impulso de André Luiz foi seguir, né, para poder segurar eles, né, para fazer voltar à cama ou proteger alguma coisa assim, mas aí Alfredo deteve ele e falou: não se preocupe, se deixa que eles se movimentem, eles não vão longe, porque aqui tem um sistema de proteção e logo eles retornam ao tratamento aqui. E se eles forem notificados agora, forem interrompidos, a dor, o sofrimento é bem maior, porque eles vão perceber o estado que eles se encontram, né, de forma mais real. Então, acredito sonhar agora. Então, é melhor assim. Se você tocar neles, eles vão perceber que essas ocorrências não são sonho, são realidades. Daí vai ser um sofrimento bem maior para eles. Então, vê a preocupação, né, de todos ali com o bem-estar, né, daquelas espíritos em tratamentos. Depois, passado então, feita da oração, as luzes foram se diminuindo, né, de cada um. Ela agradeceu e lembrou que aquilo ali se tratava de um belo serviço intercessório. Na obra Nosso Lar tem também um capítulo sobre a intercessão, né? Então, quando a gente faz oração, né, se dedica, às vezes tem pessoas até que faz tratamento espiritual em benefício de outra pessoa, em benefício de um parente, de um amigo, né? Então esse chama-se então serviço intercessório. E é o que eles estavam fazendo ali, né? Intercedendo por aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Então, eles lembram aqui que a prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo nosso aqui, de encarnados, né? O efeito da prece é muito grande, né? A gente que às vezes não despreza, às vezes não entende bem como é que funciona esse trabalho magnético. Então, através da prece, diz André Luiz, nós nos comungamos, nós estamos em comunhão com Deus, com o Criador, né? Comunhão, então, é aquela participação assim mais próxima mesmo, né? Quando a gente tem comunhão com aqueles que são bem mais próximos. Então, através da prece, nós conseguimos nos aproximar mais de Deus, né? Construindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, né? Diz o Aniceto. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, diz ele, que a rogativa maléfica conta. Então, assim como a energia gerada pela boa vontade, pelas boas intenções, pela ação benevolente, ela traz muitos benefícios,
aquelas energias também maléficas, né, que são geradas por espíritos ou por encarnados voltados para o mal, também conta, né? Ele traz grande poder de influenciação. Então, toda vez que nós colocamos em atitude mental, nós devemos considerar que nós estamos em contato com aquela energia que nós estamos gerando, né? Seja ela para o bem, seja ela para o mal. Então, a oração, ela traduz a atividade no bem divino. Da onde vier, ela traduz essa comunhão com Deus, né? Ela vai diretamente para Deus quando ela é ligada com todos aqueles preceitos que nós já estudamos, né? De boa vontade, de boa, de bom, boa intenção, né? De mudanças, de auxiliar. Então, tudo isso leva em conta. E, é claro, a formação moral da pessoa, que também tá ligada a essa oração. Muito bem. Algum comentário, a dona Lalinha, até aí? Como é que nós estamos? Comentários. Eu vou trazer aqui, ainda não terminou o nosso capítulo, ainda falta um pedaço aqui, acho que nós estamos na metade. Mas eu queria trazer aqui um exemplo, nesse caso de oração, de Allan Kardec, da Revista Espírita, de 1863. É um caso que ele cita, né, que eu acho que ilustra bastante. Nós estudamos ele naquele curso que nós fazemos, Vibração, e eu achei que poderia ser muito útil para ilustrar o que nós estamos estudando nessa manhã, né? Então foi publicado na Revista Espírita. Revista Espírita é aquela revista que Kardec publicou, né, durante o período que ele estava aqui, depois continuou ainda publicando pelos que... Essa revista, ela é reformador, né? Não, Chama. ela foi publicada, ela é em francês, chama Revista Espírita, Tinha Jornal... uma revista que chamava Reformador, não tinha? Tinha, da Federação Espírita Brasileira. Eu acredito que nem sei se Meu pai ainda tem. assinava essa revista. Ah, Tinha revista de mais dessa que ele assinava, essa eu lembro Reformador. dela, eu também li bastante dela. Eu acho que ela tem ainda, não sei se ainda tem. Depois eu vou pesquisar na internet, talvez ainda tenha publicações dela. Mas essa aqui é a primeira revista, né, da doutrina espírita, que surgiu lá na França mesmo. No Reformador falava sobre essas revistas. Então, elas são os relatos assim das primeiras experiências de Allan Kardec, né? É como um ensaio do que seria publicado em livros depois, né? Que o primeiro livro que surgiu foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Então ele publicava os relatos, né, as experiências, as viagens que ele fazia para a divulgação da doutrina espírita, e ao mesmo tempo ele lembrava dos casos, né, na revista espírita, e fazia os comentários sobre os casos. Então essa revista foi de 1863, janeiro, a edição de janeiro de 1863. E trata, assim, o título dela é Estudo sobre os Processos de Morzines. São artigos ali, né? Esse artigo é um pouco longo, mas nós vamos nos prender só ao exemplo que ele trouxe dessa intercessão, né? Nós estamos falando sobre a prece intercessória, então aqui ele traz um relato sobre isso aí. Ele conta que uma jovem, ela estava assim, ela foi contrariada nas inclinações dela e ela foi forçada, naquela época era muito comum isso, né, a se unir com um homem que ela não podia simpatizar, né? Então ela estava
forçada naquele relacionamento, né? Talvez pelos pais, alguma coisa assim. E isso causou grande desgosto nela e deu alterações nas faculdades mentais. Ela ficou alterada, né? Ela então ficava presa a uma ideia fixa e perdeu a razão. E foi obrigada a ser isolada. Naquela época, as pessoas que demonstravam algum desequilíbrio mental eram isoladas, né? Né? Isso foi até bem pouco tempo, ainda tinha os manicômios, né? Onde isolava as pessoas, já não se faz mais isso. Essa senhora, essa que é uma jovem senhora, né? Ela nunca tinha ouvido falar de espiritismo, até porque em 1863 o espiritismo ainda estava no seu nascedouro. Lembremos que o contato de Allan Kardec com os fenômenos da mesa girantes foi em 1854, e só em 1850, já em 1857 ele publicou o Livro dos Espíritos, e esse artigo é de 1863, né? Então está bem no comecinho do nascimento da doutrina espírita. Então ela nunca tinha ouvido falar sobre espiritismo, nunca tinha se ocupado dessas ideias e tudo mais. Ninguém poderia dizer assim, não, isso aí é um processo obsessivo, né? Os espíritos que estão virando a cabeça. Então o mal provinha, pois, de uma causa moral acidental toda pessoal. Né? Foi uma situação que ela sofreu, né? de unir a uma pessoa que ela não queria. E isso ela ficou bastante contrariada, né? Os sentimentos foram desajustados e por conta disso, então, ela teve esse desequilíbrio. Então começou o tratamento médico e não estava dando efeito, os remédios comuns não tinha nenhum recurso quanto a isso para ela, ainda mais nessa época. Não havia também nenhuma obsessão aparente, né? E como não havia nenhuma obsessão, até se poderia duvidar se a prece teria alguma eficácia nesse caso. E são comentários de Kardec. Nessa época, né, tinha uma sociedade espírita de Paris. Né? Kardec fundou ali, criou a primeira sociedade espírita, a Sociedade Espírita de Paris. E um dos membros da Sociedade Espírita de Paris, que era amigo da família dessa jovem, ele levou o caso à reunião, né, da sociedade lá, né, e perguntou ao espírito superior sobre essa situação. Então, aí o espírito superior respondeu assim, a ideia fixa, né, que ela ficou presa a uma ideia. O processo obsessivo geralmente acontece isso, né? A gente fica preso àquela ideia, a gente não consegue se livrar daquela ideia fixa, e aí os espíritos obsessores, né, nos rodeia e nos influencia. Então a ideia fixa dessa senhora, por sua própria causa, né, então ela mesma era responsável por aquele processo de desequilíbrio, atrai ao seu redor uma multidão de espíritos maus. Essas são as palavras do espírito superior que estava sendo consultado. Que o envolve com seu fluido, mantendo em suas ideias, impedindo que cheguem a ela as boas influências. Então, os espíritos maus, veja bem, né? Fluido, o que é? O magnetismo. Né? O magnetismo deles, eles impedem, né, que ela mude de ideia, que ela sempre fica presa àquela ideia, né? Então eles que mantêm ela presa naquelas ideias e impedindo que chegue a ela assim, boas influências. Ela não. Parece que chegou mais gente. Bom dia, Shirley. Então, nós estamos aqui narrando, né, o caso
um caso da Revista Espírita, que fala sobre intercessão, né? Intercessão da prece, né? Que a gente pode fazer a prece intercessória. E nós estamos vendo o capítulo 25, né? Que trata dos efeitos da prece, né? No capítulo 24 nós tivemos a oração da Ismália, e nesse capítulo 25 nós estamos vendo os efeitos da prece. E daí eu trouxe aqui um caso que está tratado num artigo na Revista Espírita, que é um caso de intercessão. E eu achei esse caso assim, muito interessante para a gente ilustrar, né, a nossa reunião dessa manhã. Então, uma jovem que ela foi contrariada na sua... Só para Shirley se posicionar, que nós estamos bem no comecinho do caso, né? Ela foi contrariada nas suas inclinações, foi obrigada, naquela época era muito comum, hoje bem menos, a pessoa casar, ou se unir a uma pessoa sem querer, né? Sem ter vontade. E por conta disso ela ficou com uma ideia fixa, né? Presa a uma ideia fixa, e ela teve uma alteração nas suas faculdades mentais. Muito bem. Isso foi publicado na Revista Espírita de 1863, janeiro de 1863. Essa senhora não era espírita, nunca tinha ouvido falar de espiritismo, até porque o espiritismo estava no seu início. Então, um dos membros da Sociedade Espírita trouxe esse caso e consultou um espírito superior. E o espírito superior então respondeu, né, que a ideia que ela estava, essa ideia fixa, era causa dela mesma, né? Ela que tinha construído essa situação, né, provocado por conta da forma como ela estava encarando aquela situação de obrigatoriedade na união com a outra pessoa. E isso, então, espíritos maus, diz o espírito superior, que a multidão de espíritos maus envolve ela com seu fluido, mantendo aquelas ideias. Então, a influência magnética daqueles espíritos maus impede que ela saia daquela ideia fixa, ela permaneça presa, né, pelaquela ideia. Impede, entre aspas, né, que a gente sabe que sempre a vontade, nós temos o livre-arbítrio, né? Daí, conforme o grau de dominação que o espírito está sobre o encarnado, no processo obsessivo, mais difícil fica para sair. E daí que às vezes precisa de ajuda. E impedindo então que chegue para ela boas influências. Então ela diz assim, os espíritos dessa natureza, eles pululam sempre nos meios semelhantes em que ela se encontra. Ela estava no meio que já era propício para aquele tipo de espírito se fazer presente, né? E frequentemente é um obstáculo à cura dos enfermos. Aí vem a questão, né, que nós estamos falando sobre a intercessão, né? Ele diz assim, no entanto, vocês podem curá-la. Olha a afirmação do Espírito Superior, né? Vocês podem curá-la. Dá o poder, né, aos membros da Sociedade Espírita lá de Paris. Mas é preciso para isso uma força moral capaz de vencer a resistência, e essa força não é dada a um só. Tá? Aqui tem algumas questões chaves, né? Força moral, né? O que é isso? Boa vontade, boa intenção, a pessoa que vai proceder naquele processo de cura precisa estar ligada a boas intenções, a boas práticas, né? Uma pessoa que não tem boas práticas, nós já estudamos isso em outros cursos, né? Que traz essa questão da formação do médium que faz esse tipo de trabalho, né, de cura. Aliás, no capítulo sobre o sopro, nós fomos lembrados disso aí, não sei se vocês lembram, né? Que até a prática da terapia do sopro é pouco usada entre nós, porque dificilmente a gente encontra equipes, né, grupo
tão bem preparado para atuar nessa área, né? Preciso a questão, então, moral da pessoa que vai fazer a intercessão. Então, uma força moral capaz de vencer a resistência, e essa força não é dada a um só. Então, o Espírito Superior estava indicando que uma equipe de pessoas deveriam fazer isso. Então, ele diz assim, que 5 ou 6 espíritos sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos para assisti-lo. Ele está dando aqui a receitinha, né? Como é que eles poderiam curar aquela pessoa, né? Aquela jovem senhora, né? Que estava com aquele desequilíbrio mental, que já tinha procurado o médico tinha internado ela no hospício, né? Estava já afastada da família porque eles acreditavam que não tinha mais o que fazer por ela. Então, peçam com fervor, né, a Deus e aos bons espíritos para assistir. Então, com fervor aqui é importante a gente entender, né? É a boa vontade mesmo, aquele desejo firme de ajudar, né, de levar o alívio, o consolo daquela pessoa que realmente está envolvida com aquele sentimento de amor pelo próximo. Que vossa ardente prece seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Então, a prece, ela dirige, através da prece nós geramos energia magnética animal. Essa energia é uma transformação do fluido universal, que nós estudamos lá no início do Livro dos Espíritos e da Gênesis também, né? É a presença de Deus em tudo, em todo o universo, né? Através do fluido universal. E o fluido magnético animal, explicado por Kardec, é uma modificação desse fluido, que vai levar então à cura, né? A magnetização mental àquela pessoa. Não tendes para isto necessidade de estar junto dela, diz aqui. Ao contrário, né? Pelo pensamento, podeis levar sobre ela uma corrente fluídica salutar, cuja força estará em razão de vossa intenção aumentada pelo número. Por esse meio poderão neutralizar o mal fluido que a envolve. Faz isso. Tenha fé e confiança em Deus e espere. Então aqui está a receitinha, né? Passo a passo, né? Como é que tem que fazer quando as pessoas, um grupo, né? Uma equipe, quer fazer levar um benefício de cura a alguém necessitado. Então, ele dá aqui a receitinha. Faça com que tenha confiança em Deus, faz com isso, tenha confiança e fé em Deus e espere. Então, 6 pessoas, diz o artigo aqui, se devotaram a essa obra de caridade e não faltaram um único dia, durante um mês, a missão que tinha aceito. Então, eles aceitaram a missão ali na sociedade espírita. Veja que eles estavam fazendo a caridade, atuando, né, na execução dos conceitos espíritas, e ao mesmo tempo era uma experiência, né, que é o começo da doutrina espírita, de exemplo, de aprendizado de como que atua a questão dos fluidos, né, da magnetização. Então, 6 pessoas, durante um mês inteirinho, né, se reuniam para fazer a radiação, né, em um determinado local, talvez até na sede mesmo da sociedade espírita, e ao cabo de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. Então, aquela agitação, né, que ela tinha por conta daquele pensamento físico já diminuiu. 15 dias depois, a melhoria já era bem manifesta, bem clara. E hoje, né, diz ele, essa mulher reentrou em sua casa, então ela saiu do manicômio, entrou em sua casa no estado perfeitamente normal, ignorando ainda, assim como o marido, de onde veio a sua cura. Isso é muito comum e é o ideal que ele diz aqui, né? O modo de ação está aqui claramente indicado, né? Então está a receitinha certinha aqui como é.
e não saberíamos acrescentar nada de mais preciso à explicação dada pelo Espírito. Essa questão, né, já sempre lembrada, né, que ignorando ainda, assim como seu marido, de onde vem a sua cura. Isso é muito comum acontecer nas casas espíritas, né? Pessoas que às vezes procuram, faça oração por nós, né, e tal, né, para promover a cura, e daí reúne as pessoas e fazem orações vários dias, e a pessoa se cura. Mas como ela está em tratamento em várias outras situações, ela não sabe de onde veio a cura. E possivelmente, né, veio daquela ação dentro da casa espírita. E muitos outros casos, né, nós temos exemplos assim de grandes vultos, né? Tem pessoa, não lembro se era Chico Xavier, ou que pegava no jornal, né, nomes de pessoas com dificuldades ou suicidas e fazia oração. A pessoa nem sabia, né, de onde vinha aquela radiação, aquelas energias, quem fazia. E nem é importante saber, o importante é o efeito que é, né? A prece não tem, pois, só efeito de chamar sobre o paciente um socorro estranho, mas o de exercer uma ação magnética. Então, além de ela pedir que os bons espíritos auxiliem e promovam a cura, ela também tem esse efeito de enviar a energia magnética para auxiliar na cura daquela pessoa que está em dificuldade. O que não se poderia dizer, pois, pelo magnetismo secundado pela prece, né? Ele lembra aqui. E aí ele fala assim, ó, que infelizmente certos magnetizadores fazem muito, a exemplo de muitos médicos, a abstração do elemento espiritual. Então, quando a gente entende e busca o auxílio dos bons espíritos, eles potencializam, né? Naquele estudo da corrente magnética, eles lembram que a potencialização é de 100, né? Então, o médium encarnado, ele gera uma determinada energia e aquela energia é multiplicada, é potencializada em 100, né? Para poder promover o choque anímico no espírito obsessor que está ali com dificuldade, né? E assediando o encarnado. Botou por lá e você põe esse lá. Esperamos que os verdadeiros espíritos verão mais tarde nesse fato uma prova mais do bem que poderão fazer em semelhante circunstância. Muito bem. Então esse é o caso, né, que eu trouxe para nos auxiliar nesse entendimento da intercessão, né, que está citada também no Nosso Lar, quando nós estudamos, e agora aqui nos Mensageiros. É importante que a gente saiba e conheça os mecanismos da prece, da prece intercessória, porque quando a gente se reúne, né, em benefício de alguém, aquela questão da fé raciocinada, né? Quando a gente tem conhecimento de como funciona, o efeito é muito maior. Não é uma prece só de lábios, né? Uma prece com conhecimento mesmo. Muito bem. Então nós temos uma pausa aqui no capítulo 25, já está mais ou menos no meio, para lembrar dessa questão da prece intercessória. Alguém quer fazer algum comentário nesse caso? Sim, Odilon, eu tenho um caso parecido, mais ou menos parecido com esse aí, com uma menina que está doente. Ela é irmã de uma nora minha, ex-nora, porque ela foi nora, mas nora não deixa de ser nora, né? Ela é mãe da minha neta. Certo. A irmã dela, continua. Ela teve esse probleminha, teve um probleminha assim, ninguém sabe de onde surgiu, mas aí ela estava grávida. Depois que ela teve o neném, ela sarou. Agora, há pouco tempo, ela zangou de novo. Agora ela
ela virou um peso morto. Ela fica só quietinha no canto, diz que não tem domínio de nada mais, mas não fica, não tá louca mais. Só tá quietinha lá no canto, não conversa com ninguém, não dá atenção a nada. Ela tem uma criança, a criança mais velha dela tem 12 anos, 11 ou 12, não sei, a menina. Essa menina que cuida das outras crianças e cuida da casa. Ela não dá ordem para a menina, não. A menina faz o que der, que dá na cabeça dela de fazer. Porque o pai trabalha o dia inteiro, né? Ela fica lá. Aí, assim essa minha nora fala. Ela fica lá sentada, lá num canto lá. Largou, a loucura dela se tornou a isso. Mas ninguém sabe de onde surgiu, e de que foi. E é um caso estranho, porque eles não aceitam tratamento espiritual para ela. Então, mas se tiver, como foi dito aqui, né? Ainda que não aceite, né? Se tiver uma equipe, né, que tenha essa boa vontade, esse desejo de ajudar, ela pode trabalhar até longe dela, né? Pode trabalhar até longe dela. Ele diz até aqui que no caso do cara que foi citado aqui, é até importante que se faça isso, né? Menina novinha, acho que ela não tem nem 30 anos ainda. Olha aí. Ela, quando ela tinha 14 anos, ela teve um neném deficiente, e os outros falam, todo mundo fala que é por causa desse neném. Esse neném deficiente dela, ele faleceu, acho que antes de completar um ano. Ele sofreu muito com o falecimento desse menino. Depois desse, ela arrumou outro marido lá, não casar mesmo, acho que ela nunca casou, só amaziou. Arrumou outro marido e já teve, depois desse marido, ela teve mais 3 filhos. Ela é mãe de 4. E ela não tem nem 30 anos ainda. Mãe de 4 filhos. Esse filho dela, se estivesse aqui, estava completando uns 18 anos já. Não, 18 não, ele estava completando, ele está com 16, porque ele é mãe da Estela 2 anos, a Estela está com 18, ele está com 16 anos, se ele estivesse aqui. E assim, depois acho que é por causa desse menino, que ela fica desse jeito. E pode ser, pode não ser, né? Ninguém sabe. Esses são mistérios da vida que nós não tem nada, não dá conta de explicar, né? Porque espiritualmente falando, a gente não pode saber o que está acontecendo com ela, mas sabe que é obsessão, o dela é obsessão. E da primeira vez que ela ficou doente foi na gravidez do menino mais novo dela, que está com uns 2 anos agora. Assim que o neném nasceu, ela sarou. Inclusive, quando nasceu o neném, o médico dopou ela 5 dias, porque fez cesariana, com medo dela ficar louca e ficar machucada, né? Dopou ela, a hora que tirou a sedação, disse que ela acordou, e acordou, disse que sadia de tudo, normalzinha. Depois que o neném chegou. Esse tinha algo a ver com a gravidez, né? Poderia ter. Porque o neném nasceu, acabou. Agora, depois dele, com uns 2 anos, ela começou de novo, quase 2 anos, 1 ano e pouco. Começou de novo. Mas eu fico com muita dor dela, porque ela é uma pessoa tão boa, tadinha, tão humilde. Ficar desse jeito, né? Não é fácil. Esse poderia ser um caso, né, de reunir um grupo de pessoas, né, com boa vontade, que tenha conhecimento da história, que tenha esse sentimento, né, de amor, né, de vontade mesmo, desejo de ajudar, para fazer um tratamento aos modos do que foi citado aqui, né, no caso, né, de reunir de forma assim bem disciplinada, né, todo o dia combinado e horário, né, e fazer as radiações com aquela boa vontade, com aquele amor, né. Acho que poderia dar resultado, sim. Ela era uma menina tão cheia de vida, mesmo apesar de todo o sufoco da vida que ela já passou, era tão cheia de vida, tão alegre, trabalhadora que só ela.
não tinha nada difícil para ela, tudo era fácil. Aí a senhora não tem grupo espírita? Que Aqui tem um grupinho até bom aqui, o daqui. Eu vou mandar esse texto para a senhora, colocar no WhatsApp, aí de repente a senhora mostra para alguém aí, né? Fala para a pessoa ler. Eu vou passar. Esse cara, ela é mais da minha família, né? Esse grupo aqui, eles não conhecem ela, mas eu posso passar o caso dela para eles, né? E daí eu mando o texto, que é esse texto aqui, esse caso aqui, narrado por Kardec, né, na Revista Espírita, ele praticamente, né, é uma receita, né, de bolo, né? Ele dá passo a passo como fazer. É uma receita por mais, eu posso passar para eles esse caso. Então, aí se a pessoa conseguir um grupo de pessoas que pode ajudar, que queira ajudar, olha aí, né, a oportunidade de fazer o bem, né, de ajudar. Eu vou colocar. O nosso prazer maior é o de servir, né? Não tem outro prazer maior. A senhora disse que a família não tem esse interesse, né? Ou não tem. O marido dela não aceita. Mas daí outras pessoas podem fazer, não precisa eles nem ficar sabendo, como diz aqui, né? Até fazer escondidinho dele, né? Ele nem precisa saber. Aquela caridade que Jesus ensinou, que não precisa saber, né, de onde veio, né? O importante é que veio. Tem o tratamento intercessório também, né, que inclusive é adotado em algumas casas espíritas, né, que é aquele onde a pessoa mesmo, por exemplo, minha esposa, o meu marido está com problema, mas ele não quer saber de doutrina espírita, não quer saber disso. Eu vou por ele. Né? Aí vai lá na casa espírita, faz a entrevista, passa por todo aquele tratamento. É intercessório, estou fazendo pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, estou fazendo. E também é uma forma, né, de tratamento. Mas esse também daí tem que a pessoa querer ir no centro, né? E às vezes, se nenhum membro da família quer ir, daí fica mais difícil também, né? Mas esse da oração que Kardec recomenda aqui, né? Recomenda, a Kardec não, né? Mas o Espírito Superior, né? Faz a recomendação com a anuência de Kardec aqui no artigo. Acho que é bastante interessante. Eu vou disponibilizar depois no WhatsApp. Né, a mãe da minha neta até que ela acredita. Então. Inclusive, essa menina, quando ela adoeceu, eu passei o nome dela para o Maurício, meu irmão. E ele fazer intercessão por ela lá. Ele mesmo falou para mim assim, não, quando ela ganhar o neném, vai melhorar. E eu passei essa ideia para Renata. Falei, o Maurício falou assim, quando ela ganhar o bebê, ela vai melhorar. E ela ficou muito satisfeita, porque quando ela ganhou o bebê, ela sarou total. Sarou mesmo, ficou perfeita. Normalzinha de tudo, igual ela era antes. E aí depois, um ano e pouco, quase 2 anos, ela voltou de novo a ter os surtos psicóticos de novo. Até ainda pensei, você um pouco mais grávida de novo. Nós temos muitos exemplos disso aí. Eu lembro de um caso, lá, acho que eu era ainda adolescente, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, de uma pessoa que, esse inclusive ia no centro, né? E ele ficou mudo. Né? Do dia para a noite, amanheceu mudo, não falava mais. Meu Deus. Fez o tratamento no centro, tudo, né? Eram obsessores que tinham deixado ele mudo. Ficou 6 meses mudo. Não falava uma palavra, não conseguia abrir a boca para falar nada. Coitado, mas que dificuldade, hein? Então, 6 meses. Daí foi lá, fez trabalho mediúnico, né? Nesse caso aí foi aquele trabalho mediúnico de desobsessão, de conversa com os espíritos e tal, né? Do trabalho de doutrinação, e ele sarou. Teve um outro caso de uma senhora que ela estava cadeirante. Ela estava normalzinha e de repente perdeu o controle físico sobre o corpo. E se tornou cadeirante. Também teve um tratamento, o centro espiritual também frequentava o centro e tal, né? E sarou também, né? Era influência espiritual. Os médicos fazem o exame e tal, e não encontram nada, falam, mas tá tudo certo aqui, por que você não tá andando? Igual o outro lá, tá com as cordas vocais tudo certinho, pode falar, por que você não fala? Também. Mas tinha algo que não deixava, né? Tem algo que não deixava. No caso aqui do que Kardec cita,
né, a pessoa ela ficava presa a uma ideia fixa, por força dos espíritos obsessores que fazia ela permanecer ali. Então ela ficava louca, né, demente, né, como na visão de todos. Na verdade, era a influência que ela, né, se permitiu também, né? A gente tem que entender isso. Né? Se a gente não permite, não consegue, não tem jeito, né? Não consegue. A gente tem que permitir. Tem que permitir. Bom, nosso horário foi-se. No próximo sábado a gente continua esse assunto e daí já passamos para o capítulo seguinte também, né? Então vamos elevar o nosso pensamento até nosso Pai. Vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer a Jesus, esses momentos que passamos aqui nesse dia de hoje, reunidos, esse aprendizado novo que nós aprendemos. Agradecer também todo o aprendizado que nós aprendemos nesse ano de 2023. Agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Deus por tudo que nós passamos nesse ano que finda e agradecer por nós termos suportado, agradecer as bênçãos que nós recebemos, as maravilhas que nós tivemos aqui com as reuniões com nossas famílias, nossos amigos, vizinhos, e pedir ao nosso Mestre Jesus que nesse próximo ano de 2024 nós possamos continuar com nossos estudos, continuar aprendendo mais e ser melhores pessoas no próximo ano e aprender a trabalhar mais, a aprender mais e a perdoar mais e ter mais amizade com nossos amigos, nossos vizinhos e as pessoas que nos rodeiam. E agradecer ao Mestre Jesus todas essas oportunidades e também pedir que nos dê força e coragem para nós lutarmos, continuarmos lutando nessa nossa jornada grande que nós temos agora um ano, nesse ano que virá, que termina agora de 31 para o ano que vem, que na próxima reunião já será no outro ano, e nós possamos aprender coisas novas. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo, e que assim seja. Que assim seja. E assim será. Assim será. Bom, um ano novo muito bom para todos nós. Deus abençoe. Abençoado para todos. Gratidão, muita paz.